Vida real. A história de hoje é... Eu sou a Gisele, eu sou de Sorocaba, nascida em Sorocaba, continuo morando aqui. Eu hoje atuo empreendendo com convites para casamento, com caixas para padrinhos, com uma empresa que atende noivos e assessores em Sorocaba. A minha formação é na área financeira, tenho formação de gestão financeira e por uma escolha familiar eu comecei a empreender, pelo desejo de estar próximo dos meus filhos. E quando o meu segundo filho nasceu, nós temos dois, o Theo, de 15 anos, e o Lorenzo, de 11 anos hoje. Quando o Lorenzo nasceu, eu e o Wagner decidimos que seria importante que eu ficasse com eles e cuidasse da educação deles mais de perto. E então eu comecei a princípio fiquei fazendo algumas atividades só em casa, mas não me sentia bem e gostaria de contribuir com outras pessoas, de me sentir mais útil. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos que desde criança eu tenho habilidades com essa parte de artesanatos, e foi assim que eu encontrei uma forma de conciliar o trabalho, um ganho extra e estar com os meninos, tempo integral. Os anos se passaram e eu continuo nessa área até hoje, e eu tenho visto que o quanto importante é eu poder estar com os meninos em tempo integral. Hoje eles têm 11 anos e 15, como eu disse, e são meninos dedicados a Deus, meninos gentis, bons com as pessoas, e a gente recebe esse retorno. E eu vejo que isso faz diferença na educação deles, no crescimento deles e por onde eles passam. A gente consegue perceber isso. Eu continuei então nesse meu projeto. Antes dos meninos nascerem, a gente passou por algumas questões familiares, questões pessoais entre casal, e sempre Deus se mostrou presente, mostrando o caminho que a gente deveria seguir. E mesmo diante de algumas dificuldades, eu pude sentir que Deus estava ali presente, colocando a mão, cuidando, dando orientação em todos os momentos. Muito recentemente, eu e a minha família passamos por uma perda muito grande, que foi o falecimento do Wagner em um acidente automobilístico, e ele faleceu, ele não resistiu. E desde então nós temos experimentado diariamente a presença de Deus na nossa vida. Muitas vezes a gente não imagina como, a gente não sabe dizer como a gente vai reagir diante dessas situações. E comigo não foi diferente, era algo que eu imaginava que poderia acontecer, porque ele estava sempre nas estradas, viajando, e era algo que ele agradecia, inclusive na escola sabatina, porque Deus tinha guardado, porque mais uma semana ele estava aqui. Porém, numa segunda-feira, dia 17 de novembro, ele estava indo para o trabalho e houve um acidente com um caminhão e ele morreu ali no acidente. Quando eu soube a notícia, uma pessoa me ligou perguntando se eu sabia de alguma coisa do Wagner, porque ele não tinha chegado no trabalho, e eu disse que não sabia. A pessoa me falou que tinha ligado no celular dele e que alguém atendeu dizendo que precisava falar com alguém da família, que ele havia sofrido um acidente. E então eu peguei e liguei para o celular dele, e o policial me disse perguntou se era esposa, e me disse que precisava que eu fosse até o local, até a delegacia, para preencher alguns documentos. E então rapidamente eu comecei a buscar alguém que pudesse ir comigo. Meu irmão se dispôs a fazer isso, minha mãe também foi, e nós fomos no caminho sem saber o que a gente receberia de notícias quando chegasse lá. E eu pensava, Deus, cuida dele,
esteja com ele. E eu em todo momento acreditei que eu ia chegar e eu ia encontrar ele com vida. Acreditava que ele poderia estar muito mal, porque foi falado que ele tinha tido um acidente bem grave, mas essa era a minha esperança, de encontrar ele com vida ainda mais uma vez. Porém, quando eu cheguei, o policial informou que ele havia sofrido um acidente muito grave e que ele não havia resistido. Naquele momento foi um choque muito grande, a gente não sabia exatamente como reagir, e então começou a batalha de confiar em Deus, mesmo quando você perde a metade de você. Quem nos conhece sabe que nós sempre fomos, eu e o Wagner, muito unidos. Nós sempre estivemos na igreja, atuando, participando, trabalhamos alguns momentos com casais, inclusive, fazendo grupos de casais, classes para ajudar esses casais a ter uma vida melhor. Porém, nesse momento, eu senti que eu havia perdido a minha vida, que no domingo a minha vida encerrou de uma forma e na segunda ela amanheceu de outra forma. Eu ali naquele momento fiquei bastante triste, nem lembro muito bem como as coisas aconteceram, mas logo eu fui assimilando tudo e eu precisava retornar, precisava tomar conta de muitas coisas, porque os meninos estavam aqui e eles me esperavam e não sabiam o que tinha acontecido. Quando eu falo que nós sempre estivemos envolvidos, a gente viveu uma experiência, e eu acredito que essa experiência em família foi o que fez diferença e o que tem feito diferença para nós até hoje, desde então, desde o acidente. Naquele final de semana, nós tivemos um final de semana diferente. Já vinha alguns dias que eu vinha conversando com ele, dizendo que talvez ele pudesse mudar de atividade ou reduzir um pouco esses trabalhos, porque estava sempre exposto, né, no trânsito e cansaço, saía bem cedo. E nós conversamos um pouco nessa semana, inclusive na sexta-feira ele chegou um pouquinho mais tarde, a gente não teve oportunidade ali de conversar, mas no sábado nós estivemos na igreja. No sábado pela manhã foi o dia do batismo da Maiara. E no momento que começou ali a movimentação para o batismo, o Wagner ficou incomodado ali do meu lado e ele disse: eu vou lá ajudar. E eu falei: tá bom, vai, né? E ele levantou e foi. Quem conhece sabe que a Maiara é cadeirante e ela precisava de ajuda para poder subir. A princípio, ele ficou tentando ajudar ali as pessoas que estavam tentando pôr a cadeira de rodas para cima do púlpito para ela ir para o batismo. E aí, nesse momento, ele levantou e foi para ajudar. E quando eu menos esperava, que ele entrou no tanque junto com a Maiara. Ele estava de beca, com a roupa de batismo, estava ali acompanhando a Maiara, ele ajudou a colocar ela ali dentro do tanque e com isso a gente eu fiquei muito feliz com a atitude dele, mas ali a gente não tinha entendido ainda qual era o propósito, o porquê que ele estava ali e que o propósito era muito maior. Naquele momento, a vida do Wagner começou a ser um testemunho para muitas pessoas. A gente só viu ele ajudando, fazendo forças para ajudar, que era o que ele mais gostava de fazer, ajudar as pessoas. Ele era forte e ele gostava de usar isso para ajudar as pessoas. E aí naquele sábado ele ajudou a Maiara no batismo e nós fomos para casa, almoçamos juntos. Naquele dia ainda, na saída, a gente não tinha nada combinado. O irmão dele chamou a gente para almoçar juntos e mal sabíamos que esse seria o nosso último almoço juntos. No sábado à noite, nós estivemos em casa, em família,
E o meu filho mais novo estava com a gente e a gente falou, ele falou, vamos fazer alguma coisa juntos, né? E eu me lembro que eu falei para ele, vamos filho, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar sem televisão e vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos fazer alguma coisa. E mais uma vez, hoje a gente entende do tempo de qualidade, que é você ter tempo de olhar no olho, ter tempo de ouvir, de tornar uma criança, o seu filho feliz, de estar perto da família, 100%, sem um celular, sem a TV. E esse foi um dos nossos últimos momentos com os filhos, né, com o Lorenzo, no caso. No domingo nós tínhamos recebido, no sábado mesmo nós tínhamos recebido a notícia que o irmão de uma amiga tinha falecido por uma questão de doença que ele já vinha há algum tempo tratando. E no domingo nós estivemos no velório desse amigo. E eu fiquei muito impressionada com aquele momento, porque eu me colocava no lugar da esposa. E eu ficava pensando, meu pai, como vai ser a vida dela agora, sozinha. E ficava assim, pensando como as coisas seriam para ela. E eu até comentei com o Wagner que eu não sabia como eu ia reagir se isso acontecesse comigo algum dia. E ele falou, não, tudo bem, eu vou estar aqui para te ajudar. E eu disse para ele, falei, mas e se você não estiver? Como vai ser? E ali mais uma vez, Deus já estava me preparando de alguma forma para o que poderia acontecer. Nós voltamos do velório, já tínhamos combinado com os meninos, viemos no culto à noite, estivemos aqui no domingo à noite no culto, participamos da confraternização e voltamos para casa. Então fizemos a nossa rotina, dormimos, fizemos as nossas orações e na segunda-feira de manhã, ele acordava bem cedo, eram umas 3h30 mais ou menos da manhã. Ele estava para sair, algumas vezes eu via ele sair, outras vezes eu não via. Nesse dia eu vi. E eu disse para ele que o amava e que eu pedia desculpas por qualquer coisa, porque a gente tinha tido uma conversa onde eu realmente dizia para ele que eu gostaria muito que ele não fosse mais para São Paulo, porque isso me trazia uma certa insegurança e o que mais me importava era a presença dele. Que nós, como família, a gente precisava dele. Não somente do sustento, não somente de coisas. E aí eu disse para ele, desculpa se eu falei alguma coisa que você não entendeu. E ele disse, eu entendi. Que eu sou mais importante do que as coisas e que o dinheiro. Aí nós dissemos que nos amávamos, ele me disse também. E aí ele foi saindo e eu falei, faz uma oração comigo antes de sair. E ele voltou, fez a oração. E eu me lembro bem que ele disse na oração que Deus blindasse a nossa família. E ele foi embora, foi pro trabalho. E mais pra frente, por volta das 8h da manhã, eu recebi a ligação dizendo que ele tinha sofrido um acidente. E só por volta de 12h e pouco que eu fui saber que ele tinha falecido, porque nós demoramos muito para chegar em São Paulo. Daí em diante eu comecei a sentir a presença de Deus e a mão dele na minha vida, como se ele estivesse pegando na minha mão. Porque foram tantas pessoas dando suporte para os meninos aqui, enquanto eu não estava, a minha família. E daquele dia em diante a gente recebeu todos os dias um sinal de Deus real. Num dia, um amigo
uma ligação, uma cesta de frutas, uma ajuda financeira, uma ajuda com coisas que a gente precisava. E desde então eu tenho visto todos os dias essa transformação, a mão de Deus, quando a gente vê na Bíblia que Deus fala que ia cuidar das viúvas, dos órfãos, e eu tenho sentido isso. Apesar da perda, que é muito grande, a falta é muito grande, a nossa família tem experimentado uma paz que a gente não imaginava de onde poderia vir. A gente tem experimentado que é viver um dia de cada vez, sobre a graça e a misericórdia de Deus. E hoje, depois de alguns dias e algum tempo, eu entendi o que é blindar a nossa família. Deus voltou para o Wagner na segunda-feira, dia 17 de novembro. E o final de semana que nós tivemos, o fato dele ter estado ali no tanque, o testemunho que ele deixou, muitas pessoas falaram isso pra gente, pra mim depois. Isso fez a diferença para que a vida dele fosse um testemunho naquele dia e continue sendo testemunho até hoje. E que continue sendo, a nossa família possa ser uma luz aqui nesse mundo, para dizer que mesmo com a morte, Deus pode fazer milagres. Mesmo com a morte, diante da morte, do sofrimento, Ele está presente, Ele está com a mão estendida, Ele está carregando a gente no colo. E Ele tem blindado a nossa família, cuidando, reservando o Wagner para o dia da volta dele e cuidando da nossa família, de mim, dos meninos. Eu digo que eu vejo anjos, que a gente viu como se fossem anjos a cada dia. Um dia que nós não tínhamos frutas e alguém chegou para nos visitar com uma cesta de frutas. Um momento que a gente precisava de algum dinheiro e alguém mandou um dinheiro na nossa conta, sem falar nada com a gente. Então, isso são questões materiais, sim, mas são necessidades da vida real. E que Deus, conhecendo e sabendo das nossas necessidades, Ele proveu. E tem provido todos os dias. E com isso a gente tem tido a esperança e tem sentido que mesmo nesse momento é possível a gente acreditar, confiar de que Deus tem um plano na nossa vida, que Deus tem um propósito para a vida do Wagner, porque eu falo para os meninos até que ele gostava de pregar, ele pregava em igrejas menores, já pregou aqui, passava lição, era um dos ministérios que ele mais amava, a escola sabatina. E eu disse para os meninos que hoje o Wagner prega, continua pregando, mesmo no leito de morte. Ele fala para tantas pessoas que a gente nem imagina mais. Quantas pessoas? Pessoas, vizinhos, pessoas que conheciam ele no trabalho, pessoas que conhecem a nossa família de alguma forma e se sensibilizaram com a situação e tiveram oportunidade ali presentes no velório, por exemplo. Foram muitas pessoas, a gente imagina que foram 500, 600 pessoas mais ou menos que passaram por ali naquele dia, que tiveram a oportunidade de, por esse acontecido, ouvir falar de Deus, ou saber que Deus existe e que mesmo em meio ao sofrimento, Ele pode dar paz, Ele pode conceder forças para a gente continuar. E é isso que eu tenho sentido todos os dias. As pessoas às vezes perguntam como eu tô assim, né? Tranquila, muitas vezes em paz, mas eu não sei dizer. Eu sei que eu acredito que é Deus que está fazendo isso por nós, por mim, e é Ele que tem feito essa transformação no meu coração, na minha vida e na vida dos meus filhos. E eu estou aqui para dizer que o nosso trabalho não terminou. O propósito de Deus é muito maior.
e que a morte do Wagner é um descanso para ele agora, mas que nós temos muito que fazer. E muitas pessoas podem conhecer e se entregar a Jesus. E aqueles que passam pelo sofrimento como o nosso ou outros sofrimentos possam acreditar que é possível seguir em frente, é possível viver em paz, é possível recomeçar.